Olá, oi Sinara, olá Fabiana, tudo bem? Grande noite, gratidão aí por esse momento. Feliz aqui, estão todas me ouvindo? Ei, amiga, saudade, só assim a gente se via, né, Sica? Coisa boa, amiga, feliz, viu? Estamos esperando aqui a nossa convidada especial, a Carol Organizer, para a gente começar a nossa. Vamos arrochar aqui hoje à noite sobre organização. Tudo bem? Olá, seja bem-vinda. Tassiana, Maria Cláudia, sejam todos bem-vindos, obrigada. Estou esperando só aqui a Carolzinha. Para quem é de Fortaleza, começou uma chuva agradável. Vocês estão me ouvindo? Marilac, seja bem-vinda, gratidão. Hoje o tema é muito interessante, né? Hoje a gente vai falar sobre organização, por onde começar. E a dúvida de muitas pessoas. E a gente fica bem feliz. Carolzinha já está chegando aqui, né? Vai já entrar. Seja bem-vinda, Carol. Olá. Oi, querida. Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo jóia. Estamos agora todas de fonezinho, né? Para não dar interferência, eco, nada. Isso, já chegar arrochando, né? Exatamente. Então, eu dei uma corridinha, fui pegar minha água agora, tava, mas deu certo. Queria agradecer as queridas que estão aqui presentes. Maristela, coisa boa. Sinara também está aqui, viu? Coisa boa. Muitas amigas, show de bola. Então, assim, para a gente fazer uma introdução, queria me apresentar para quem eu não conheço, que está aqui, os clientes, amigos da Carol também. Eu sou Fábia Vieira, personal organizer da Casa e Vida Sustentável. É com muita alegria que é mais uma live que nós estamos fazendo nessa época de pandemia, né? Estamos aqui no nosso refúgio, no nosso lar, mas com muita alegria, né, de poder compartilhar um pouquinho dos nossos conhecimentos, saberes. Só uma pequena introdução, eu estou personal organizer há 26 anos e ministro aulas, enfim, sou apaixonada por organização e sempre um prazer aqui estar com a Carol, porque a Carol vai se apresentar, é uma grande parceira, uma grande amiga. E quando eu crescer, eu quero ser igual a você, viu, Carol? Não precisa crescer muito, não, viu? Pois não precisa então. crescer muito, não. Boa noite, gente. Fábio, obrigada por mais esse convite e espero que a gente faça isso, uma programação, né? Já que é a segunda live que a gente está fazendo juntas, que a próxima venha, né? Na semana que vem, que vai ser outro tema, que é home office, então, que é escritório, documentos, viu? Bem-vindos, né? Sejam bem-vindos, venham entrando. Vamos falar mais de organização, que é aquilo que a gente gosta. E para quem não me conhece, né? Que ainda não me conhece, sou Carol Lopes, a Carol Organizer de Natal. Trabalho há pouco menos tempo que Fábia, né? Só há 8 anos com organização também. E eu espero poder colaborar com todos. A gente, né? Como a Fábia também dá cursos, eu também dou workshops, dou cursos. Espero poder transmitir esse passo a passo, enfim, essa orientação que é o tema de hoje, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre por onde começar a se organizar, né? A gente falou sobre desapego, sustentabilidade, e agora a gente vai começar a botar a mão na massa, né, Fábia? É verdade. E aí eu já vou mostrar minha blusa aqui, ó. Bora organizar. Né? Não dá pra ver, não. Vai mais pra cima. Olha, bora arrochar na organização, né? Então, essa teve de propósito, exatamente porque nós sabemos, Carol, e aí já vem a primeira pergunta para você, as pessoas são um pouco perdidas, não porque elas querem, mas porque ao longo dos anos elas foram acumulando e foi deixar um pouquinho essa desorganização, às vezes até invisível aos olhos da pessoa que está na casa. E a primeira pergunta que eu faço a você, Carol, qual é o grande desafio dentro desse nosso tema, né? Por onde iniciar? Você que é uma grande personal organizer, vou abrir só um parênteses, porque a Carol, quando ela está numa residência, eu sou 240 volts, a Carol é 480. E aí, Carol, dentro desse cenário, por onde começar a organização de uma cliente?
com muita paciência, né? Por mais que você diga que eu sou 480, eu não posso decidir tudo. Graças a Deus, né? A gente já fez algumas organizações também juntos, não só cursos, né? A gente é parceira em vários projetos e a Fábia sabe bem da minha multidiversidade e animar as pessoas e dividir as tarefas, né? Esse é meu 480. Mas no tocante à organização, e principalmente no tocante à organização das outras pessoas, que é o nosso trabalho, né? A gente está dando dicas para quem sabe você conseguir fazer na sua casa. Mas para a gente fazer com os outros, a gente precisa também prestar atenção no ritmo das pessoas, no sofrimento, né? Que a gente já conversou na semana passada, com as dificuldades que as pessoas têm para poder fazer o nosso trabalho. E antes até de começar a falar de desapego, passo a passo, a gente precisa se planejar, né? A gente sai de casa, a gente planeja o caminho que a gente vai fazer, a gente planeja a nossa agenda, a gente planeja a vida que a gente quer pra gente, né? Que sonhos que a gente tem. E da mesma forma, a gente tem que planejar e tem que começar a fazer algumas perguntas, né? O que incomoda mais? Que tipo de ambiente que eu vou começar, né? Ou que coisas, né? Se são só livros, e aí os livros estão espalhados em todos os ambientes, enfim. O que eu vou atacar primeiro, né? O que eu vou fazer primeiro? E para isso, eu acho que você tem que sentar e dizer, eu preciso desse planejamento. Eu tenho quanto tempo para eu poder me dedicar a fazer aquela organização? Vamos pensar, vou dar um exemplo que tem aparecido bastante para mim de trabalho, né? As duas últimas consultorias que eu fiz online, né? Foram para como estruturar ou melhorar um home office, que é o que a gente vai falar na semana que vem, né? Porque as pessoas não sabiam, né, que iam ter que trabalhar em casa, não tinham espaço para isso. Então, a pessoa teve que sentar comigo e aí, ok, mas aonde que é o melhor lugar, né? Qual é o lugar que você tem disponível? Aí a pessoa, eu só tenho o quarto da empregada, que é o quarto da bagunça. Você tem tempo para desocupar o quarto e transformar ele no escritório? Ah, tenho. Você acha uma boa ideia? Ele é bem ventilado? Tem uma boa iluminação, a internet pega bem. Comecei a fazer perguntas que as pessoas não se fazem, né? Então, a partir daí, é só um exemplo, você tem que começar a pensar no tempo que você vai devotar para organizar, como que é a estrutura daquele espaço, né? E falar um pouquinho também sobre a projeção. Eu vejo muito isso do Peter Walsh, né? Que a gente viu até uma palestra dele na conferência, Sim, né, Fábia? sim. E ele fala muito sobre essa questão de viver com menos, né? Ele é psicólogo, trabalha essa questão das coisas nas pessoas, e ele fala muito qual a sua visão daquele ambiente. Hoje ele está entulhado, vamos pensar no nosso quarto de empregado que vai virar um home office. Como que você quer que ele fique? Né? Você falou de a gente chegar em casa e está tudo entulhado e você nem sabe que tem. Então vamos descobrir esse problema, vamos ver como é que você quer que ele fique melhor lá para frente. Então, esse para mim é o primeiro passo, é o zero, assim. A pessoa tem que querer. E para querer, você tem que sentar, tirar tudo que você imagina, né? Que é fazer esse planejamento. Que tempo você tem para fazer? O que incomoda mais? E qual a visão, né? O que você quer, né, lá na frente? Hoje tá assim, e qual a sua visão lá na frente? Eu acho que esse é o primeiro passo, porque as pessoas ficam desesperadas. Por onde começar? Eu disse, olha, eu posso começar por qualquer lugar da casa, ou por qualquer lugar do ambiente. Vamos pensar no closet. Posso começar pela gaveta, posso começar pelo varão, mas isso depende deste planejamento, tá? Você tem que começar. E aí, eu vou citar uma outra pessoa que eu gosto muito, que chama-se Amir Klink, que é um velejador, aventureiro, sei lá, que ele diz que o pior naufrágio é não partir, ou simplesmente não começar. Então, você tem que querer começar, senão as coisas não começam a andar. Então, para mim, vem sempre desse sentimento, dessa motivação pessoal, primeiro. Bacana. Carol, assim, o que você colocou para mim é super importante, porque quando nós entramos na casa do cliente, ele está meio perdido, ele está com a casa desorganizada. E quando você fala em planejamento, porque muitas pessoas elas não compreendem que essa organização ela tem que ter um caráter de projeto. Projeto por quê? Início, meio e fim. Porque as pessoas elas ficam titubeando de um lado e de outro, querendo fazer um pouquinho aqui e um pouquinho ali, e acaba não fazendo nada. Nada. E aí, como nós somos profissionais de organização, nós temos uma visão mais ampliada, exatamente pela experiência, e assim, e é o que você colocou, o que é que você deseja desse ambiente, o que é que está mais incomodando para a gente começar, porque pode ser, como você colocou, da área de serviço, lá do quarto de empregada, à sala. Então, essa visão maior que a cliente, que a usuária dessa desorganização, ela precisa entender, realmente, é assim, eu vou partir do plano A, e aí entra o coach, do plano A para o plano B. E qual é esse passo a passo, né? E o bacana é esse, começa pelo planejamento.
Isso. Você queria acrescentar alguma coisa? Porque eu tenho várias Não, perguntas. só uma. Ah, É um desejo que vem do cliente, é um desejo de mudança, de que ele quer ver a coisa transformada, tá? Só para tá. poder encerrar. Bacana, bacana. E aí, Carol, é algo que eu acredito que seja de todas as profissionais e as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, a pergunta que a gente sempre faz para a cliente é assim: você tem apegos? A gente já falou um pouquinho disso, né, na live passada, mas a organização, no meu ponto de vista, eu queria que a Carol colocasse, ela não funciona se você não tiver esse processo mental trabalhado do desapego. Eu queria ver a tua opinião e algum exemplo de alguma cliente que você fez recentemente sobre esse detalhe do desapego. Como é que aconteceu esse processo? Tá. Então, logo depois, né, que a gente já definiu com o cliente, né, de fato eu tenho esse desejo de mudança, eu tenho essa visão que eu quero transformar aquele ambiente em uma coisa Uhum. melhor, eu defini qual é o tempo que eu tenho disponível, fiz todo o meu planejamento. Eu vou fazer Tá. com uma personal organizer, eu vou fazer sozinho, eu vou fazer direto, sem parar, 3 dias, eu vou fazer um pouquinho todo dia, eu vou fazer uma vez a cada hora por semana, sei lá. Você já fez esse planejamento. E aí Sim. sim, a gente sempre começa pelo desapego, pela triagem que a gente chama, né? Que a gente, muitas vezes na triagem, a gente não faz só o descarte, né? A gente não tira só para jogar fora. Porque muita gente que, quando a gente fala desapego, vem logo essa coisa na cabeça de que eu tenho que jogar fora aquele objeto, aquele item. Não, às vezes Uhum. eu posso doar, às vezes eu posso vender, às vezes eu posso, sei lá, fazer um reparo naquele objeto, Sim. customizar, sei lá, né? A gente deu até umas dicas de faça você mesmo, ou de reutilizar algum tipo de material recentemente. Sim. Mas isso é uma dos passos da organização que são mais desafiantes para as pessoas. A gente falou 1 hora sobre isso, basicamente, na semana passada. Está lá no YouTube, se você quiser revisitar. A gente está aqui nessa live, mas se você quiser revisitar e pegar mais a fundo o que eu vou falar aqui, que é só um pouquinho, Sim. que a gente vai dar os outros passos, entra lá, ou me pede o link que eu passo para vocês dessa que a gente fez juntas sobre desapego, tá? Tem até um passo Uhum. a passo que está na página da gente, se vocês também quiserem lá pegar os resuminhos, que é o que a gente vai fazer também com essa, por isso que eu estou Uhum. anotando aqui para não esquecer, tá? Então, assim, sim, a gente tem que tirar coisas, que não adianta a gente querer que fique perfeito, que ele fique no mesmo espaço, aquela quantidade de coisas que tem. A gente tem que fazer uma seleção. As coisas acabam perdendo a validade, as coisas acabam perdendo o brilho, vamos dizer que você comprou por algum motivo, e aquele motivo não existe mais, você é uma pessoa que muda, você cresce, você engorda, você emagrece, você muda de estilo, né, falando de roupas, muda de gostos, falando de livros, falando de interesses, né, para documentos, por exemplo, quando são documentos que não são obrigatórios, né, vamos pensar assim, legalmente obrigatórios. Você também perde um jogo de jantar quando você quebra metade dele e você quer usar uma parte para decoração e outra parte você quer doar, enfim, gente. Existem motivos pelos quais você vai fazer algum tipo de doação. Recentemente, a gente fez. Recente não, vai fazer 2 anos. Vou dar um exemplo bem extremo, tá? Existem Uhum. pessoas que têm muito apego, que têm problemas, inclusive, crônicos, né? A gente tem pessoas que são super simplistas e tem pessoas que são muito apegadas. Tem pessoas que têm problemas psicológicos, que a gente chama de acumuladores ou desorganizadores crônicos, tá? Sim. E a gente fez uma cliente assim. Fábia veio até de Fortaleza aqui para Natal e fez isso com a gente, né? Com essa cliente que ela tinha 2 casas de coisas, né? A Fábia foi lá fazer um trabalho com a gente. E eu vou dar o exemplo dos sapatos dela, tá? Ela tinha Tá. uns 130 sapatos, mais ou menos. A gente Uhum. tirou tudo da casa dela, né? Fábia viu bem que a gente tirou tudo, né? Colocou tudo para baixo, setorizou e tal. Ela tirou algumas coisas, mas ela não conseguiu tirar muito, justamente porque era um processo. E eu digo que a organização é um processo. Então, o que a gente está falando aqui para vocês é um passo a passo para você fazer a primeira parte do processo, que é iniciar a mudança. Mas Isso. depois, essa mudança tem que continuar. E quando a gente chegar no finalzinho, no último passo, você vai entender por quê. Então, assim, ela tinha 130 sapatos. E aí a gente falou para ela, olha, não vai ter espaço para você guardar essa quantidade de sapatos, mas todo o resto que ela tinha, porque ela tinha acessório, ela tinha chapéu, ela tinha bolsa, ela tinha tudo, gente. Ela fez de um quarto um closet para a gente poder organizar, para vocês terem uma ideia. Mas aí a gente conversando com ela, né, tinha uma das meninas que era psicóloga também, a Fábia tava lá, e aí a gente conseguiu chegar num número, tipo assim, uns 80. Então ela tirou os outros, ela deu pra mãe, pra tia, pra funcionária. Outros a gente levou embora, que estavam horríveis, mas ficou com 80. E assim, lá pelo terceiro dia, depois que a Fábia já tinha ido embora, ela chegou pra gente e disse:
E eu tô me sentindo tão mais leve, gente, que meu compromisso com vocês é diminuir pela metade o que eu tenho. Porque quando a gente organizou, depois que a gente pôs tudo de volta no lugar, ela viu que o sapato dela estava assim, apertados, estavam mal localizados. Ela não conseguia ver os 80, nem imagine se fosse 130. E aí ela falou pra gente, ai gente, eu tenho um compromisso então com vocês de que eu vou transformar 80 em 40. Um ano depois, viu, Fábio? Acho que eu nem sei se eu falei isso pra você. Eu falei pra Luciana, pra Cris, que estavam com a gente lá. Um ano depois ela me mandou uma foto. E ela não conseguiu chegar nos 40, mas pelo que eu vi na foto, tinha uns 50 só. Então, para vocês verem como é um processo, não é uma coisa rápida. Mas de qualquer forma, ela tirou 50 sapatos, gente, no início. Então, de 130, né, Carol? Já foi um bom número. Já tirou bastante. Então, ela tirou um pouquinho de sapato, ela tirou um pouquinho dos outros e aí vai. E essa mesma avaliação, baseada no apego, baseada na importância, baseada na utilidade, a gente tem que fazer dos materiais que a gente tem. Então, a primeira etapa é a gente reunir e ir fazendo essas, o que eu chamo de pilhas, né? Eu vou botar uma pilha de doação, vou botar uma pilha de vendas, porque às vezes eu tenho um eletrodoméstico, tenho um vestido, enfim, eu tenho outras coisas, né, que eu posso vender, que eu posso doar para alguém, enfim, tá? Então, você pode começar por aí. Eu costumo também colocar show de bola, assim, a cliente foi muito legal, a experiência foi muito interessante. E aí, Carol, eu costumo perguntar para minha cliente, e aí eu vou dar o exemplo do sapato, né? Só para poder ficar mais tranquilo, mais fácil. Quando a cliente tem muitos sapatos, e aí, não essa quantidade, mais menos, vou colocar uns 40, e ela está incomodada porque não tem espaço físico para isso. Aí eu digo assim, fulana, cliente, se você tirasse 10 sapatos, o que é que de pior poderia acontecer na sua vida? Aí ela olha para mim, olha para o lado, né? E diz, oi? Assim, porque assim, você convive com esses sapatos há algum tempo, mas você não utiliza de forma adequada e talvez você não vá utilizar. Se nós tirarmos 10 sapatos, o que é que vai acontecer com você? Ela olha para um lado, não vai ter nada. Oi? Então você não, tipo assim, gente, é tão interessante quando a gente entra mais no emocional dentro dessa área, tipo assim, não vai acontecer nada, apenas o seu espaço vai aumentar e você vai usar o que tem de melhor aqui, o que é mais importante, bonito, então agradável, justo, né? Então, Carol, eu acredito que esse primeiro passo que você colocou, que é o desapego, é um processo e as pessoas que estão nos escutando, nos vendo, nos ouvindo, o legal é isso, é lembrar de qual ambiente você precisa despojar para você ficar melhor na sua casa. E aí, Carol, e meninas e meninos que estão aqui, gratidão a todos, né, estamos bem felizes. Depois desse primeiro passo que a cliente desapegou, qual seria um passo mais importante para que esse processo fosse mais eficaz? O que é que você faz geralmente na sua cliente depois do primeiro passo? Vou ler aqui só o exemplo que a Erika colocou, que ela já organizou uma mudança onde sugeriu um Insta para vender objetos que não ia levar para casa nova. Você pode sugerir de vender via Instagram, via grupos, via Mercado Livre, via Sebo, via qualquer outra coisa. E a gente pode fazer essa ponte. A gente tem contato com muitos lugares, bazar, brechó, a gente tem contato com esses lugares, parcerias até, e aí você pode sugerir isso também, eu acho bem legal. Ou até fazer um grupo de amigos, enfim. A gente pode ser considerada chata por causa disso, que é uma das coisas que a Erika também está falando, é uma linha tênue de trabalho para que a cliente não fique chateada, nem a gente seja a chata da história. Como eu falei, é um passo difícil para as pessoas. Mas depois que você começa a passar por ele, a pessoa começa a fazer, ela engrena, vamos pensar assim. Se você faz isso com as suas roupas, que é uma sugestão que a gente dá, que são itens pessoais seus, né? Com os seus livros, com os seus papéis, para depois você ir para a sala, para a cozinha, para chegar para as fotos no final, que é uma coisa mais difícil, mais apegosa, né? Assim, mais sua, mais apegada, né? Aí eu acho que facilita. Que é o que eu faço normalmente para os meus clientes. Ok, a gente já fez essa triagem, então aqui está tudo o que vai voltar para o lugar que a gente vai definir. Só que antes da gente definir os lugares, a gente tem que seguir outros passos. Então, vou botar aqui minha mão, tá? Então, a gente vai fazer essa triagem, que eu não vou chamar de desapego para não dar essa ideia de que a gente vai jogar tudo fora, né? Vamos fazer uma triagem. Depois, a gente vai fazer uma limpeza, e vou explicar para vocês o que é. Depois, a gente vai fazer uma classificação, tá? Depois, a gente vai fazer uma colocação no lugar, vai definir o lugar de cada coisa, e a gente vai manter.
Isso aqui serve para qualquer objeto, para qualquer ambiente da casa da gente. Serve para loja, serve para outros serviços que a gente pode oferecer, tá? Então vamos Bacana. pensar que a gente vai organizar uma cozinha. Então eu vou fazer toda essa triagem do que tem na cozinha. Eu vou lá olhar os potes de plástico, de vidro, as panelas, as assadeiras, os talheres, os pratos, os copos, as canecas, tudo que tem lá. Depois eu vou aproveitar, que é o número 2, né? Limpeza. O que quer dizer isso, Fábia? Quer dizer que eu vou trabalhar com um passo muito importante na vida da gente. Hoje a gente está vivendo esse momento de limpeza excessiva, cuidado excessivo com a limpeza. A gente está em casa, a gente está enfurnado, a gente está cuidado, tem que passar álcool gel. Aí o mesmo vale para quando a gente vai organizar. Organizar é uma coisa que a gente vai mexer nas coisas, com a energia das coisas. Então vamos aproveitar que a gente vai fazer uma boa triagem, vai tirar as coisas do lugar e fazer uma boa limpeza. E não só, aproveitar para mexer um móvel, se você quiser mexer o móvel de lugar. Instalar uma prateleira, fazer um reparo em alguma ferragem ou alguma porta que está com algum problema. Tirar mofo, porque às vezes você tem que tirar até o armário da parede para poder limpar o mofo do fundo, né? Ou então se você tem que fazer um tratamento para tirar o amarelo, você quer botar um fundo de papel de parede, sei lá, fazer uma pintura. Então, para isso também serve. Você vai tirar as coisas para fazer a triagem, então o móvel, o espaço onde as coisas vão, né? Você pode mexer os móveis para fazer essa limpeza mais profunda. Você pode usar esse momento para isso também. Tá? Por isso que a gente chama que é um passo importante. E para lembrar para as pessoas que o espaço tem que ser limpo sempre, né? Assim, sazonalmente ele precisa ser limpo, né? Feita a manutenção, né? Isso, inclusive da limpeza, né? E aí eu vou só voltar um pouquinho, Carol, que teve uma pessoa que falou assim, morro de preguiça de arrumar a minha casa, né? E aí entra nesse processo que você, só abrindo parênteses da limpeza, porque assim, nós temos que entender que tudo na vida são as escolhas, bônus e ônus, sempre. E aí, nós temos que lembrar para vocês que têm preguiça, procrastina, é algo muito fundamental. Gente, uma casa com muitas coisas, com muitos objetos, muitos itens e etc. Tal, claro que dá preguiça, gente. Imagina, a Carol tem inclusive um exemplo em Natal, que ela disse que fez uma loja de decoração, né, de uma papelaria, que a poluição visual era tão grande que, tipo assim, como é que o cliente vai comprar algo se ele não está vendo o que está atrás? Então, fazendo uma analogia, um paralelo com a nossa casa, se meu guarda-roupa está lotado, desculpa, gente, se meu guarda-roupa está lotado de coisas, e dá uma sensação, um mal-estar, que eu não consigo abrir para organizar, e aí junta esse primeiro passo com o segundo, imagine para a limpeza. E aí eu vou colocar algo que vai tocar muito nas pessoas, que é o seguinte, imagina só, se você tem preguiça, imagine a sua diarista e a sua secretária. Né? Você vai ter que dispor de mais grana. Eu tenho uma querida, uma aluna, né, uma fofa, que ela diz assim, Fábia, ela é uma senhorinha, assim, Fábia, você me acredita que eu pago 2 vezes da semana a diarista? Uma para ela limpar e a outra para ela tirar a poeirinha dos meus bibelôs. Olha que coisa fofa. Então, assim, entra na limpeza. Quanto mais coisas eu tenho, mais preguiça eu tenho, tá, gente? Então, vamos retirar as coisas para poder ficar legal. Arrocha aí, Carol, depois da limpeza. Tá. E aí, respirando. Respirando, Respirando. Assim, quanto menos coisa a gente tem, de fato, menos preocupação em tirar, menos preocupação em guardar, menos preocupação em limpar e botar de volta no lugar. Mas, assim, outra coisa também importante com a limpeza não é só o espaço, que eu tô falando do espaço, do ambiente, das prateleiras, da gaveta, sei lá. Mas é outra coisa que a gente tem que olhar para o item, para o objeto. Se aquela garrafa tá mofada, se aquela blusa tá com os pontinhos amarelos, se tá com alguma coisa, você também tem que tirar para limpar, tirar para fazer um reparo. Entende? É nesse momento que você também vai separar esses itens para fazer esse tipo de reparo naquele momento. Então, vou voltar para minha mão aqui, que tava assim, né? 1 já foi, 2 já limpou, né? E agora que o ambiente está limpo, que as roupas, as taças, né, os papéis, tá tudo separado. E aí, o que eu faço? Né? Acho que é nesse momento que eles fazem essa nova pergunta. Oi. Só abrindo parênteses, nesse cenário da limpeza, entra também os ajustes, tipo, a gaveta está emperrada,
É o Sim. momento de realmente fazer, Sim. consertar, só Passar para... o WD, tirar, verificar se trocar, às vezes, precisa trocar, né? Porque Sim, aquele aramado, não é aramado que chama, sim, tem um nome. Meu Deus, esqueci o nome. Vou lembrar, no meio daqui eu vou tá. lembrar. Aquela parte metálica que fica, né? Às O vezes trilho, precisa trocar. O trilho, exatamente. Precisa trocar ou fazer uma manutenção, ou você quer fazer um ajuste, né? Às vezes o seu sim, guarda-roupa não foi projetado para aquela quantidade de roupas, ou para aquele material que você vai colocar lá, sei lá, se é uma caixa, ou se é um faqueiro, ou se é, sei lá, um jogo de jantar e não cabe, e você quer colocar uma meia prateleira, e você pode mandar o marceneiro, você pode colocar uma meia prateleira, menina, eu tô péssima hoje, prateleira de vidro, enfim. É um momento de também fazer esses reparos, ajustes, porque as coisas já foram tiradas, você já limpou. Então você pode fazer esse ajuste. É um momento que muita gente usa durante, por exemplo, mudanças, né? Depois que você fez a triagem, você aproveita e já vê se tem alguma coisa, um móvel, uma coisa que precisa de reparo, para você já levar consertado, reparado, né? Adequado para o que você vai usar no novo espaço e tudo mais. É um momento que a gente começa a avaliar o que a gente tem, né? Inclusive, quando a gente faz uma mudança, né? É só aí que a gente vê quanta coisa que a gente tem, que a gente nem usa, que a gente nem lembra, uhum. né? Enfim. Então, depois que a gente foi... Oi, fala, Fábio. Não, é o terceiro passo agora. Exato. Né? Um já foi, o dois já foi, eu vou pro três, tá? Depois que eu já limpei tudo, que eu já separei tudo que eu não quero, que eu não preciso, eu fiquei só com as coisas que eu preciso. O que eu faço? Eu tenho que fazer uma classificação, que é o passo 3. O que é isso? É separar por famílias. Vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui no meu home office, eu vou separar todas as minhas canetas. Vou separar todos os meus lápis, todos os meus borrachas, sei lá, grampeador. Vou testar o grampeador, lembra que eu já falei que funciona? Minha tesoura, se ela não estiver funcionando, vou amolar minha tesoura. Mas eu vou juntar todos esses meus materiais. E aí eu vou definir para onde ele vai, que é o passo 4. Uhum. Tá? Né? Por quê? Eu tenho que decidir. Eu vou colocar num organizador que vai em cima da minha mesa, eu vou colocar numa caixinha, porque eu não tenho uma gaveta, eu vou colocar num organizador dentro da gaveta, eu vou Uhum. colocar, não sei, minha roupa pendurada. Por quê? Porque aí eu já tenho uma ideia do que eu tenho. Eu já não tirei Uhum. tudo que eu não quero, eu já não mexi nas coisas, então eu sei que eu tenho 3 canetas dessa e 3 lápis. Eu preciso guardar na gaveta? Não, eu posso botar num potinho, que é o que eu tenho, que é o que eu uso. Ah, mas se eu tenho, sei lá, 60 camisetas e eu quero guardá-las dobradas, eu guardo dobradas, porque eu só tenho um varão e eu coloquei no meu varão, sei lá, as minhas calças, os meus vestidos, os meus casacos, por exemplo. Isso, nesse momento, também volto ao que a Fábio falou da questão das escolhas que a gente vai fazer, porque a gente tem uma quantidade de coisas e a gente tem um espaço para guardar aquelas coisas. E aí eu tenho que juntar, encaixar essas duas peças. E como é que eu faço isso? Juntando os iguais. Porque quando eu junto os iguais, eu tenho uma ideia da quantidade que eu tenho de papéis, da quantidade que eu tenho de louça, da quantidade que eu tenho de, Uhum. sei lá, de potes, de dispensa cheio de coisa, de talheres, de brinquedos, eu não sei do que você está organizando, miudeza lá do seu ateliê, ferramenta do marido, sei lá. Então, assim, quando você junta, aí você tem uma noção. Ah, essa quantidade que eu tenho, eu consigo guardar numa cesta? Eu consigo guardar numa maleta, se for uma ferramenta? Eu consigo guardar naquela prateleira? Tá? E aí, também, nesse momento, como eu falei da mudança, dá uma ideia de inventário. Você começa a ter uma ideia do que você tem. Quem sabe até você pode fazer uma segunda triagem. Como assim? Você quer que eu tire mais coisa, Carol? Porque aí você juntou as camisetas. E aí você tinha, como essa minha, 10 camisetas mais ou menos parecidas, brancas. Você pode tirar mais alguma? Você precisa de 10 camisetas mais ou menos parecidas, tarará, tarará. Aí você começa a fazer novas perguntas. Esse momento também é bom para isso, tá? Para você reavaliar. Bacana. Eu realmente preciso ter 50 canetas iguais a essa ou só 3 me funcionam? Legal. São outros exemplos, né? Oi. Você falou aí de caneta, eu lembrei de coisas bem interessantes, né? Que a gente, ao longo desse tempo, a gente tem muitas coisas legais. Eu, na abertura de um curso que eu fiz aqui em Fortaleza, eu pedi para as pessoas levarem, inclusive eu tenho algumas alunas aqui que devem lembrar disso, que foi bem legal. Eu pedi para as pessoas trazerem todas as canetas que elas tinham em casa, né? Que estava no quartinho, que estava na gaveta, etc, etc. E eu tinha levado algumas canetas, né, que eu ia distribuir, etc. E aí, qual foi a conclusão? E aí as pessoas levaram... Tinha gente que levou 50, nossa, era só uma quantidade imensa, né? E aí eu perguntei assim, antes, não, aí o detalhe, eu passei pela roda e perguntei assim, alguém precisa de caneta?
aquelas pessoas que levaram muitas canetas, elas queriam mais canetas. E olha que interessante. Essa triagem que você colocou desse passo, é a gente perceber que muitas vezes esse quantitativo, eles estão em locais diferentes e você nem mensura, né, ao longo dos anos o que, é que você está guardando e sem utilizar. Então a ideia principal é assim, caraca, e a grande reflexão foi assim, para que é que você quer tanta caneta se você utiliza nenhuma dessas canetas? Você vai utilizar que está na, né? Então, no curso. Não, pois é. Entendeu? E assim, e as pessoas. Mas por quê? Porque tem essa poça. Não, quanto mais canetas, mais interessante. E muitas vezes elas ficam perdidas. E aí tem que fazer essa triagem e tem que fazer a pergunta: será que eu preciso de tantas canetas assim? Então é isso. Então, show de bola. Bacana. E aí é um novo olhar, porque você já passou pela triagem, você já passou pela limpeza, você já juntou. Porque você só fez a triagem, né? Olhou, e quando a gente faz a triagem com o cliente, a gente olha assim. Vai ficar, né, cliente? Aí olha a peça pra ver se não tá furada, mofada, com algum problema, e já põe na pilha. A gente já junta. Se você quiser fazer essas essas primeiras etapas juntas, não tem problema. Você vai fazendo a triagem, não vai fazer as pilhas para jogar fora, para doar, para limpar, para lavar, né, para vender. Então faça uma pilha já. Ok, vou colocar aqui a pilha das camisetas. Mas aí quando você for botar de volta no lugar, que é o passo 4, você vai ter que mexer naquela roupa, vai ter que mexer naquele documento, vai ter que mexer naqueles pratos. E aí você pode fazer sim, e deve fazer uma nova reavaliação. Porque às vezes você acha que você só tem 10 calças e no final das contas tem 20. Aí você chega lá, ok, e aí eu vou fazer o que com essas calças, né? Que é para onde que eu vou colocar, né? Eu vou pendurar em que cabide? E aí entra uma parte importante do passo 4. É no passo 4 somente que a gente começa a pensar em objetos organizadores, em produtos. Porque todo mundo, a primeira coisa também que me pergunta é, ok, Carol, e quantas caixas, cabides e potes você quer que eu compre? Como assim? Eu não sei quantas coisas vão sobrar da triagem. Eu não sei qual é o espaço que você vai colocar essas coisas, né? Que espaço novo é esse, para poder te dizer. Eu não sei o que você tem, você pode e deve aproveitar muita coisa que você tem. Se você tem cabide de madeira, cabide de plástico, cabide de veludo, sei lá qual cabide, acrílico, potes, plásticos ou não, separadores de gaveta de plástico, de acrílico, usem e abusem, reutilizem em outros espaços, inclusive, esses materiais. E assim, só que é legal você prestar atenção na qualidade, né? Se eles servem, se eles não estão quebrados, se eles não estão com algum também defeito, nesse momento também é bom você... E aí, se você precisar, esse é o momento de comprar mais. Esse é o momento de adaptar e de incluir os organizadores. Então, primeiro, você já fez a junção dos iguais. Vamos pegar as camisetas de novo. Tenho 10 camisetas brancas, fiquei com 8, fiz uma nova triagem, sei lá. Então, esse meu objeto eu vou colocar na minha segunda gaveta, porque na primeira eu botei minhas roupas íntimas, e na segunda eu vou colocar minhas camisetas, que é essa que a gente está usando, que eu dobro, que pra mim não tem problema se amassar, que é uma outra pergunta que todo mundo faz. Ah, mas eu tenho que escolher, e quando eu dobrar, vai amassar? Vai amassar. Vai amassar quando for pra gaveta, quando for pra pilha, né, da prateleira, quando for pra mala. Vai amassar. Mais ou menos, dependendo do tecido e da dobra que você fez. Mas vai amassar de alguma forma, vai vincar, enfim. E outra escolha é se aquela peça vai pendurada, se aquela peça vai dobrada, como ela vai dobrada, se ela vai numa colmeia, num separador, se vai usar algum tipo sei lá, de organizador. A mesma coisa para os papéis, que tipo de pasta eu vou usar, aonde que eu vou colocar, eu vou colocar na prateleira, eu vou colocar num arquivo, ou numa gaveta aqui do lado do meu local de trabalho. Eu vou colocar os meus faqueiros, né? Meu Deus do céu, fugiu o nome dos meus talheres, né? Dentro da minha primeira gaveta. E os panos de prato, vou botar na gaveta de baixo? Eu vou dobrar, não vou dobrar? E a minha despensa? Eu vou usar o armário que está lá na minha cozinha? Vou usar o espaço que eu tenho extra? Vai perto ou longe do fogão? Isso são escolhas que a gente faz quando a gente está organizando. E vem logo em seguida da junção. Eu já tenho a quantidade que eu tenho e aí eu vou colocar no lugar. Uma outra coisa que a gente usa também para definir o lugar das coisas é a praticidade daquilo. Eu sugiro, por exemplo, colocar copos e canecas próximo de onde tem a bebida que você vai pegar. Próximo da geladeira, ou próximo do freezer, ou sei lá, do gelágua, né? Ou próximo até da mesa, né? Para você levar à mesa. Se você é uma pessoa que tem jantar e tem material de mesa posta, taça, jogo americano, toalha, porta-guardanapos, e se você usa a mesa da sala e tem um aparador, então coloca essas coisas, esses objetos
próximos da mesa, no aparador, e não na cozinha. A mesma coisa é o contrário, não coloca coisas da cozinha no aparador, coloca no armário da cozinha, próximo da cozinha, próximo do que você vai usar no fogão, próximo do fogão, tipo as panelas, as assadeiras, enfim. E também pensar na ergonomia. O que é isso? Alturas. O que é mais prático? É quando está na altura dos olhos, na altura da mão. Então, essas alturas que a gente tem são as mais úteis. Então, são as coisas que a gente usa todo dia, sempre. Mais para cima ou mais para baixo é mais difícil de pegar. Então, é bom que você coloque coisas que você usa eventualmente, tá? Legal. E aí, embaixo da cama, num outro ambiente, coisas que a gente usa quase nunca. Lá no maleiro, lá em cima do armário, é que é depois dessa prateleira aqui, né? Daquela lá em cima, aí são coisas que ficam guardadas para usar uma vez no ano, sazonalmente, enfim. Então, até nisso, a gente tem que pensar quando a gente vai definir um lugar. E, para mim, definir um lugar é sagrado. É a regra que não pode fugir da cabeça do cliente, não pode fugir da regra da cabeça da gente. Eu defini que todos os meus vestidos, curtos ou longos, vão ser pendurados, então eles vão estar pendurados naquele lugar, com aquele cabide, voltados para aquele livro daquela forma. Eu vou definir se eu vou organizar por cor, se eu vou organizar pelo tamanho, pelo comprimento, pela manga. Eu tenho que definir. E esse é o momento, né? Depois que eu fiz essa triagem, eu pendurei e aí volta para o lugar. Tem uma lógica, que eu passo 5, esse último do dedinho aqui. Lembra do primeiro? Lembra do primeiro? Legal. Carol, eu costumo, assim, com a minha cliente, eu costumo trabalhar esse interno dela para que ela perceba. Porque o interessante, cada profissional, você falando, Carol, me veio muito assim, você é muito técnica e muito assertiva, né, dentro dos detalhes, tipo assim, eu quero o resultado X, então você vai lá e vai no resultado X. O meu processo de trabalho é interessante também, porque eu vou lá na cliente assim, cara, vamos ver aqui o lado financeiro. E eu puxo um pouquinho. Legal. Né? E aí o interessante é que eu vou dar o exemplo dos remédios, que as pessoas geralmente elas têm remédios lá seja no banheiro, no armário, enfim. E aí, Carol, como você sabe muito bem, a gente, quando está numa organização, a gente joga um saco mais ou menos assim, grandão, de remédios vencidos. E aí sempre eu pergunto para a cliente, por que é que você não supervisionou isso? Ai, Fábio, porque tipo, um vidro de xarope, né? O médico manda tomar o vidro de xarope todo, mas aí ela toma só metade, ficou boa, aí largou. E para. E ela esqueceu de ver o vencimento. E outra coisa, são 2 exemplos que eu queria dar, dos remédios que vencidos, né, e tal. Às vezes, Carol, as caixas estão fechadas. E aí o desperdício de dinheiro é muito grande. Aí a gente traz a sustentabilidade, que a gente já conversou um pouquinho. E outra coisa que eu acho muito interessante das pessoas, a torcida inteira do Flamengo faz isso e do Vasco, é o seguinte, quando viaja, traz os cremezinhos, né? Traz os cremezinhos dos hotéis e tudo mais. E imagina só, a cliente classe A, classe B, ela tem um shampoo top de linha, ela não vai usar aquele pequenininho. E a gente joga um tantão assim de produtos vencidos embora. Isso também está tomando espaço. Eu disse, gente, por que é, cliente, que você não faz uma triagem logo ao chegar da viagem para você doar ou usar mesmo o teu cabelo? Então, eu acredito que esse passo a passo, ele também tem que trazer muita reflexão do que está entrando na sua casa, para poder, tipo assim, e aí ter o equilíbrio da entrada e da saída. E aqui você sabe que eu sempre faço essa analogia, se você tem um cano de 30 milímetros que só entra e um de 5 milímetros que sai, vai ficar o desequilíbrio que você colocou. É muito importante ver esse espaço físico, essa ergonomia, o que é mais alto, mais baixo. Para quê? Para eu ter uma flexibilidade e uma harmonia nesse espaço, nesse armário, né? Assim, Carol? Era só esse contexto, né, do desperdício que as pessoas têm ao comprar coisas e não usar. E lembrar que precisa a gente bater, que a gente não está mais na época, né? O dinheiro não vem pela grama, às vezes até vem com algumas pessoas, sei lá. Mas era só esse parênteses que eu queria dar. Né? Quem trabalha com paisagismo até vem, né? Quem trabalha com paisagismo. Isso. Jardinagem não é o caso. Não é o caso. Sim, Fábio, eu acho que a gente precisa usar esse momento, inclusive mais agora, né, para refletir sobre isso. A gente precisa ser mais sustentável. Eu acho que a gente tem que ter noção de que
Assim, são várias coisas. As pessoas têm menos espaço dentro de casa, às vezes as pessoas estão trabalhando em casa, então elas têm que ter mais rotina, elas têm que ter mais produtividade, elas querem ter menos trabalho, inclusive para limpar, então quando você tem menos coisas, isso facilita. Quando você Sim. sabe limpar, usa o produto certo, isso também ajuda, tá? Aham. Teve uma pergunta aqui, acho que foi da Ellie, né? Que eu preciso ter várias caixas para separar os objetos, né, por famílias? Não, você pode separar de outras formas. Você pode usar as caixas para facilitar. Mas o que eu quero dizer com isso é que você tem que ter uma noção justamente do que você tem e você tem que ter um lugar para guardar aquilo. Você pode até aproveitar as caixas em que eles vieram, fazer um porta separador, juntar com elástico, fazer botar dentro do envelope, por exemplo, se você tem envelope sobrando, para separar, para facilitar. Não é uma coisa obrigatória, gente. E o que a gente fala aqui, e também serve para vocês, não existe certo e errado, não existe bom e ruim, existe aquilo que serve para você. Por isso que a gente está dando um passo a passo genérico, tá? Para que Sim. você consiga estabelecer o passo, né, no seu ritmo e para que você consiga definir as coisas e os objetos no espaço que é seu. Eu não conheço os espaços de vocês, então vocês precisam avaliar. Da mesma forma que vem o planejamento, você vai também pensando e avaliando se você precisa ficar, aonde precisa ficar e de que forma precisa ficar. E essa questão dos organizadores, eu falo, entra agora, porque você não precisa comprar antes, porque às vezes você vai precisar trocar, é um desperdício até de dinheiro que você investiu naquilo e não precisava daquilo que você já tinha, ou que você podia dar uma solução diferente, usando uma dobra diferente, ou usando um espaço diferente. Então, às vezes, você nem precisa do organizador, você só precisa ter o que o Fábio chama, os clientes chamam a visão, né? Que a gente tem quando a gente olha, porque a gente tem essa experiência, esse feeling de organizador. Eu olhei, já pensei, maquinei. Tem uma cliente que fala que eu fico maquinando na minha cabeça a solução, e para mim é óbvio. Mas para vocês, eu sei, gente, que não é óbvio. Então comecem devagar. Outra coisa, nesse momento também é um momento que a gente chama de testes. Você testou aquele lugar. Eu falei que era importante, que era uma regra, cada coisa tem sua casinha, tem um lugar, mas é um momento de teste também. Se não funcionou para você aquele lugar não é definitivo, não, gente. Igual a logomarca da gente, igual o estilo da gente, a forma de falar da gente. Não é uma coisa estanque. Pode mudar, pode, deve mudar se aquilo não está funcional para você, não está prático, não está indo, tá? Então você aproveita, faz um teste para ver se está ok e muda, tá? Não estou guardando mais nada que não tenha utilidade, zero apego, ou tipo, procuro coisas que já descartei. Exatamente, a gente tem que andar, né? Para frente que se vai, ok? E aí, para encerrar, né, que a gente estava já começando, esse daqui, o amiguinho, né, que o primeiro e o último são sempre os mais difíceis, de fato. Desapegar, fazer essa triagem é hardcore, é mais difícil. E esse último também, porque a gente já acabou, né? A gente já colocou tudo de volta no lugar, concorda? Não tá nada bagunçado, já tá tudo bonitinho. Se você quiser, você pode até botar uma etiqueta nesse momento, que é finalizou, tira uma foto, manda pras amigas, consegui, manda pra mim, manda pra Fábia. Tá vendo como é fácil? Eu fiz, demorou uma semana, mas eu fiz, né? Mas não acabou. Por quê? Porque a gente usa as coisas, gente. A gente usa a caneta, a gente usa, consulta o papel, a gente pega o prato, pega o copo, pega a roupa, a gente usa, a gente tem as coisas com algum objetivo para poder usar. Então a gente tira do lugar, usa, e depois a gente tem que fazer o quê? Botar de volta no lugar. Por isso que essa regra do lugar é ótima. Que a gente chega em casa, né? Agora que tem que passar pelo controle da porta, né? Você entra pelo controle da porta. Deixa as compras, tira o sapato, deixa do lado de fora ou leva para a área de serviço para limpar. E aí você bota lá tudo no potinho para desinfetar, tira a roupa, vai tomar banho. Ok. Aqueles itens que foram parar no potinho. Que leiam-se chave, celular, óculos, sei lá, moeda. Depois vai para algum lugar, correto? Não vai ficar no potinho, vai ser Perfeito. desinfetado e vai para algum lugar. A tua roupa, a roupa que tu usou, você chegou em casa, você tirou, vai lavar, vai passar, depois vai para algum lugar. Você já definiu, vai ficar pendurado, vai ficar dobrado, vai para gaveta, né? O teu Bacana. sapato, se você não deixou do lado de fora, que agora aqui, por exemplo, em casa, já dando uma dica, a gente fez uma convenção e pode ficar 4 pares de sapato do lado de fora. Então é o sapato que a gente usa para sair, né? Porque a gente não sai todo dia. Imagina quem sai todo dia, mas para sair. Se eu tivesse que entrar com o sapato, eu normalmente tenho a ideia, a sugestão de botar na área de serviço, dar uma arejada, limpar, e depois ele também vai para algum lugar que eu já defini que vai o meu sapato de volta. As compras, né? O que eu cheguei em casa, minha bolsa de trabalho, as compras que eu cheguei, vão ser desinfetadas. E elas vão para algum lugar, elas vão para
Geladeira, e dentro da geladeira tem um espaço, é a gaveta, ou o potinho, ou a Legal. porta, as compras que eu vou guardar da despensa, mesma coisa, gente. Então, assim, é uma questão de hábito. Por isso que a gente falou que é um processo. A gente começa ele com toda essa motivação, né? Não lembro quem foi que falou sobre, não tenho preguiça. Ainda mais agora, porque você vai começar o processo da organização, vai fazer a triagem, vai definir o lugar e você tem que criar esse hábito de colocar as coisas de volta no lugar. Porque senão, todo esse trabalho que você teve cai por água, né? E É, é, não é fácil, boa, não é fácil, desafio. vamos falar isso. É É, eu desafiante, como diz Fábia, né? E aí eu lembro da frase que é muito dentro das personagens, um lugar para cada coisa no seu lugar. E antes de você colocar o quinto passo, Carol, eu queria mostrar aqui, você já conhece, as minhas alunas queridas amadas também já, aqui é uma caixinha, né, de costura, não dou, não Isso. vendo, não troco, né? E as pessoas ficam encantadas com ela, porque assim, cara, isso aqui é o ícone da organização. Um lugar para cada coisa no seu lugar. Então, ter o acessório correto para quando eu chegar, eu colocar. Eu não posso ter preguiça. Então, eu personalizar dentro dos meus ambientes locais para virar hábito. E aí eu posso até ter um dia, eu posso ter uma preguicinha, mas logo depois eu tenho que colocar isso na casinha, eu tenho que colocar isso no localzinho para ficar mais fácil. Porque aí, Carol, dentro dessa pandemia que nós estamos, e aqui todas as queridas e queridos que estão nos escutando, nos ouvindo, nos vendo, é assim, eu vou lembrar mais uma vez aquelas três, porque as pessoas têm dificuldades, e como você bem colocou, Carol, não é óbvio a organização muitas Não, vezes, não não. é óbvio. Ela está nas entrelinhas e tá, às vezes é inaudível, às vezes a pessoa, menino vai arrumar o quarto, menino, oi? Não quer arrumar o quarto. Então, para nós, primeiro, autorresponsabilidade, que eu acho que é importantíssimo, é realmente se conscientizar, e aí vem a consciência. Cara, o que é que você quer da vida? Você quer que a mamãezinha que está no céu, que está aqui na terra, venha arrumar suas coisas? Não, não existe isso, não existe mágica. Então, tudo tem um passo a passo. Se você não faz, aí você diz, não, eu sou o culpado, não para se culpar, mas não, é porque eu quis assim, como você colocou, Carol. Não existe certo nem errado. Porque tem gente que vive numa boa na bagunça e outras não. Então, a gente que é profissional, a gente quer o bem-estar, qualidade, excelência. A gente quer o quê? Viver bem. E é isso, né, Carol, que esse passo a passo, se você aplicar, gente, não tenha dúvida. Você vai conseguir viver num lar, num ambiente e num espaço harmonioso. Arrocha aí o quinto passo, Carol. Não, eu já falei do que tu passa, que é essa questão da manutenção, de Ah, criar o hábito. Agora, assim, legal. eu queria só destacar que tudo isso você faz é um investimento de tempo, e às vezes até um investimento de dinheiro nesses materiais, mas para facilitar a tua vida. Você tá com preguiça, tudo isso que você fez vai te ajudar, porque vai ser muito mais celery, muito mais rápido você achar as coisas, você tirar as coisas, você colocar as coisas de volta no lugar. Você não vai perder tempo com isso, tá? Da mesma forma, quando você faz essa avaliação de tirar coisas, você não vai perder dinheiro até quando você tiver que lavar menos coisas, se tiver que fazer controle de menos coisas, você Sim, ficar desesperado e irritado porque tá tudo fora do lugar. E não é errado, gente, você dizer, amanhã eu guardo. Não tem problema, contanto que você crie esse hábito e você saiba, né, que aquele incômodo foi você que decidiu postergar para amanhã, entendeu? Você tá é. cansada, chegou, não quer exatamente agora colocar aquela coisa que tá lavada bonitinha no lugar, ok, coloca amanhã, coloca depois. Mas você sabe que isso vai ficar te incomodando. E eu sei que muitas clientes falam isso, eu deixo para depois, mas me incomoda. Eu sei. Então você tem que ter consciência de que isso vai continuar te incomodando até você colocar no lugar. E isso, gente, às vezes você faz de olho fechado, igual dirigir, andar de bicicleta, que a pessoa fala que você nem pensa mais para fazer isso, né? A mesma coisa, você acaba colocando de volta no lugar e você gasta tão pouco tempo com aquilo, aquela regrinha dos 2 minutos, né? De você vai e faz, que é tão dentro da sua vida já que você nem percebe, é automático. Então, É quando esse automático. automático chegar, você pode ter certeza que o benefício que a organização, que aquele investimento que você teve atrás de tempo, de planejamento, está rendendo agora, você está colhendo agora, tá? Então, eu só queria Bacana. fechar dando esse recado, né, de que existe sim investimento. Dá preguicinha para começar? Dá. Dá preguicinha para continuar, para manter? Dá. Mas tudo na vida da gente é assim. A gente tem que ter iniciativa e acabativa para projetos e ideias que a gente tem. E a organização é para a vida da gente, não é só para fazer e ficar bonito, né? Para poder É, colaborar com a vida da gente.
tá? E aí, Carol, eu queria colocar algo assim para as pessoas refletirem e um exercício que é bem interessante. E aí, quem tem papel, então depois vê a live de novo, enfim. É assim, é pensar o seguinte, não sendo fatalista, viu, Carol? Eu sei que você não gosta muito dessa área, mas vamos lá. Gente, se a gente fosse mudar de um apartamento de 100 metros para 50 metros, será que você realmente... o que você tem nesses 100 metros caberia nesses 50 metros? Né? Essa é uma reflexão. Tudo aquilo que nós adquirimos ao longo da nossa vida, né? Será que hoje faz sentido? Mais uma reflexão. Será que as coisas... Eu tenho uma amiga que é minha cliente, minha fofa, eu conversei agora recentemente, essa semana com ela, e ela assim, Fábia, eu guardo coisas. Aí falou da mãe dela, que já faleceu, do pai, do filho, do ex-marido, lá. Ela disse que é uma loucura. Aí eu falei, fulana, o que é que você pensa que quando você partir, que pode ser hoje, amanhã, daqui a 10 anos, 100 anos, o que é que vão fazer com essas coisas? Aí ela pensou assim, Fábia, vai jogar no lixo. Ah, então toda essa memória que você colocou na sua vida, né, que você retém hoje com todo afinco, as pessoas vão colocar no lixo. Então, antes de colocar no lixo, fulana, faz o seguinte, faz essa triagem e fica apenas com o essencial, apenas com o básico, com o importante hoje, porque depois as pessoas não vão querer ficar com essas coisas. Então, não sendo tão fatalista, mas sendo realista mesmo. Eu vou dar meu exemplo como personal organizer, e nesse processo de sustentabilidade, de essencialismo, é assim, cara, eu chego aqui no meu escritório, no meu home office, cara, não tem o que fazer. Eu tenho sim a minha missão, é trabalhar, fazer meus projetos, mas aqui no espaço eu não tenho poluição visual, porque eu não tenho mais quantitativa, eu tirei o máximo possível para ficar agradável para mim, no meu guarda-roupa, na minha cozinha. Então, eu acredito, gente, que se a gente tirar, se a entrada for menor do que a saída, a gente já deu um grande passo para a gente simplificar, né, Carol? Então, eu acho concordo. que é isso. Fatalista. A Sandrinha, pois é, essa Sandrinha. Beijo. Então é isso, meninas. Eu acho que para a gente estar quase no final, né, Carol? Mas o que é que você poderia arrochar para que todo mundo possa organizar? Se vocês têm perguntas, gente, mandem as perguntas, digitem aqui nos comentários que a gente responde para vocês, mas só para né, lembrar, primeiro zero, né? Querer essa mudança, fazer um planejamento. Fazer uma triagem, que aí você vai dividir entre doação, lixo, devolução, venda dos itens que você tem, né? Fazer uma boa observação de tudo que você tem. Passo 2, fazer uma limpeza, um reparo do espaço, ou uma limpeza do espaço e dos itens que você está organizando. 3, fazer uma classificação, que nada mais é separar por grupos, por famílias, né? Juntar os iguais, juntar as baixelas, juntar as panelas, juntar as camisas. Depois, você vai definir um lugar para cada coisa, né? Como que aquele objeto, aquele grupo de objetos, né? Aquela família vai ser guardado numa gaveta, vai ser pendurado, vai ser guardado numa prateleira, vai usar algum organizador, um cabide, um cesto, tá? E, por fim, manter, que nada mais é do que adquirir esse hábito de colocar as coisas de volta no lugar que você acabou de definir. Isso aqui é um resuminho dos 5 passos, né, juntando o zero, para vocês conseguirem fazer. Queria chamar o momento foto, antes das perguntas rolarem aqui, que acho que o pessoal está digitando, a gente faz um momento foto. Antes do momento foto, eu queria só colocar algo que eu tenho aqui do meu lado, que eu não deixo, é de Cora Coralina, que é uma poesia super linda, vou falar, tá? Vou pescar. Fechei os olhos e pedi um favor ao vento. Leve tudo o que for desnecessário. Ando cansado de bagagens pesadas. Daqui para frente, apenas o que couber no meu bolso e no meu coração. E aí fica aí a dica. Vamos ficar leve. Vamos fazer nossa foto? Vamos. Cheese! Deixa eu ver se eu consigo. Aí. E aí as perguntas podem arrochar. Sandrinha, tanta gente maravilhosa aqui que eu não consegui ler tudo. Gente, eu tenho um problema de visão, tá? Minha mãe disse que não é. Achar aqui. Olha aqui, deixa eu dar um exemplo. Tu tá lendo a pergunta? Ai, Fábio, que eu não tô conseguindo ler daqui. Não, eu não sei como é que baixa as perguntas que já foram, não sei.
Não, agora eu tô vendo seu ventilador. Vira Meu pro... ventilador. Legal, pronto. Vamos ver se dá certo. Vamos ver. Eu acho que alguém estava perguntando se e quando é só você que faz a organização, é isso? Não consigo, Vai ficar meu mas ventilador. Aê! Gente, aqui tá um é, ventinho. tá bem fresquinho, né? O tempo. Roxane! É, Então, então. quando é só você que faz a organização, eu falei sobre isso terça-feira, inclusive, falando de crianças, por exemplo, Ah, né? que A gente tem legal. que dar o exemplo. Primeiro, você tem que fazer o Sim, seu com as suas coisas. Se você quer cobrar dos outros que moram com você de que as coisas têm que estar organizadas, você tem que fazer o seu. Ou seja, você tem que sim. fazer isso com seus documentos, com as suas roupas, tudo que é seu, que é pessoal, tá? Teu ambiente de trabalho, se você tem um ambiente de escritório de trabalho dentro de casa. E tudo aquilo que, entre aspas, é a sua responsabilidade. Se você acha que a cozinha é sua responsabilidade, ou se você acha que a sala é tua responsabilidade, ou as fotos, ou sei lá, qual coisa seja a sua responsabilidade, qual objeto, faça isso, organize isso, deixe isso organizado e fale para as pessoas quando você for cobrar. Ah, não, mas as minhas coisas são organizadas. Eu coloco as minhas coisas e eu ganho muito mais tempo. Eu ganho muito mais praticidade no meu dia a dia. Eu não tenho de mais, eu não tenho de menos, eu tenho só o que precisa. Eu uso esses argumentos para as pessoas e você também pode usar dos benefícios da organização. Outras formas é você envolver as pessoas na organização, quando é um ambiente que é partilhado com os outros, né? Vamos pensar que você tem um closet, um guarda-roupa que é dividido, né? Entre você e seu Uhum. esposo. Você pode fazer parte desse trabalho de triagem, de organização junto com seu marido, né? Planejar essa visão que eu falei de futuro, esse querer, né? Que não dá para você obrigar as pessoas a quererem fazer junto com você, mas você pode incentivá-lo a fazer junto com você, Sim. que as pessoas têm preguiça, então vou fazer comigo, né? Que é a mesma coisa que a gente faz com as crianças, né? Vamos guardar junto comigo, eu te ajudo e tal. Então, são formas de você conseguir envolver as pessoas, né? Organizar para poder fazer uso, né? Vamos pensar que Sim. você vai ter organização do material de mesa posta para você ter um jantar especial com todo mundo, enfim. Pensando só nas coisas positivas. Tem mais pergunta aqui. Verdade. Tu lê, Fábio? É que eu não estou conseguindo ler. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, sexto e entrego para meus filhos de 9 anos, menino 16, e eles guardam, porque já sabem tá, o local. Legal. Quer dizer, ela já entrega, né? Gente. E aí, mais uma vez, como a Carol colocou, gente, é disciplina, é rotina, cria um hábito com as crianças, porque aí a gente, até eu brinco, a gente está quase finalizando o tempo, mas eu brinco, às vezes eu estou na sala de aula. Aí você fala, meu filhinho, ele não consegue. Ah, quantos anos tem seu filho? 34. Aí você fala, com 34, né? Tem mais jeito não, né? E quando você estiver viva, passar a mão na cabecinha dele, ele não vai guardar É, a é. toalhinha dele. Então a gente, para Outra as coisa mamães, interessante. né? Então é isso. Então eu acho que a gente tem que ter essa consciência, porque quando a gente aprende ou na dor ou no amor. Quando eu casei agora, né? Eu não sei lavar roupa e a máquina quebrou. E aí, né? Agora Lavanderia! entendeu? Cara, tô aprendendo no amor, né? Porque assim, respira. Mas é isso. Uhum. Então, ensine as crianças enquanto dá tempo. Porque depois de velho fica mais difícil. Olha Cristaliza, viu, aqui, gente? acho muito difícil organizar casa pequena. Acho super fácil. Casa pequena, então, é maravilhoso. A não ser que você tenha muita coisa. Eu não sei se você tem muita coisa, mas normalmente quem tem casa pequena tem menos coisa. Então é super mais fácil de organizar. É claro que as soluções que a gente vai dar para os espaços pequenos, aí são um pouquinho mais difíceis, porque você vai precisar, talvez, de alguns Sim. acessórios, de alguns organizadores para poder te ajudar. Uma prateleira, um varão, enfim. Mas para poder te dar um pouquinho mais de espaço. Mas fora isso, o que fazer com algumas dezenas de álbuns de fotografias, muitos deles com fotos repetidas e mal tiradas? Faça uma triagem. Planeje. Eu tenho que juntar todas as minhas fotos, tá? E aí eu tenho que ver. Eu tenho, sei lá, 3 caixas de fotos. Minha sugestão: divida um momento para cada caixa, porque você vai reviver muitos momentos vendo aquelas caixas. E separe o que você falou: fotos repetidas, mal tiradas, faça essa triagem, exclua, deleta, porque você nem vai voltar para ver. E se você não quiser colocar de volta naqueles albinhos pequenininhos, tal, misturados, coloca por tipo de pessoa, por momento, cronologicamente, em envelopes. Você junta um bloco e coloca no envelope, anota o que é, ou de quem é aquelas fotos, né, daquele momento, da evolução de Sim. alguém, ou um momento, uma viagem importante, e coloca por envelopes, porque pelo menos eles vão ficar juntos, as fotos vão ficar juntas, sem estar misturadas nos albinhos. É a dica que eu posso dar. Show de bola, show de bola. Gente, eu Tá acho que a bom? gente está chegando no final. Vai ter Semana live que quando? vem, Quinta-feira. quinta-feira, mesmo horário, né? Isso, home office, 20h15, né? Eu vou ser escritório, home convidada office. da Carol. Eu sou apaixonada por home office.
Carol, vamos arrochar para que as meninas aqui presentes, os meninos, estejam conosco e desejando aí feliz organização e bora organizar, porque é tudo de bom.com.br. Beijo, Carol, gratidão, Beijo para gratidão todos. a todos. Arrochem. Beijos. Tchau, tchau.